pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui hoje numa manhã deliciosa no nosso 7º podcast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o método Pilates, os desafios, que os profissionais encontram para ingressar no mercado de trabalho, sobre empreendedorismo. Então será um bate-papo muito leve. Estou aqui com a Anne, com a Marcela. Oi. E com a nossa convidada muito especial, a Richelle Oliveira. Richelle, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E quero que você se apresente um pouquinho. Meu nome é Richelle Oliveira, eu sou fisioterapeuta, sou de Betim. E aí a intenção hoje é a gente bater um papo bem legal, bem leve, para mostrar para as pessoas os benefícios do Pilates, que o Pilates não é o que às vezes a gente aprende, o que às vezes a gente vê aí na internet, é muito mais. Ele não é uma atividade só de alongamento, só para gestante, só para idoso, igual a gente vê falar muito aí. Então a intenção é desmistificar bem mesmo essa questão do Pilates, trazer para vocês um pouquinho disso tudo aí. Perfeito. Muito bem, né, gente? Então, vou começar, Richelle. Acho que a gente podia falar um pouquinho, então, o que é o Pilates? Né, assim, o que é o Pilates? Os principais benefícios que o Pilates traz. Então, vamos ampliar isso. Se quiser contar um pouquinho da história do Pilates, fica à vontade. Então, na verdade, o Pilates ele foi criado, né, por um profissional que ele não era, na verdade, ele não era nem um profissional da saúde, mas pelo Joseph Pilates. Ele era uma pessoa que tinha a saúde, não tinha saúde muito boa, tinha saúde um pouco mais debilitada, e ele começou a fazer esses exercícios com ele mesmo e começou a ver, assim, benefícios. Acabou que ele foi para um campo de concentração na Primeira Guerra Mundial e começou a colocar o que ele fazia no corpo dele e via benefícios com o pessoal lá. E lá ele conseguiu ver que as pessoas que faziam o método que ele aplicava acabaram se recuperando muito melhor. Algumas pessoas nem se contaminaram com uma gripe muito, muito forte, uma pandemia que teve lá. Depois disso ele acabou se aprimorando o método que hoje é conhecido como método Pilates, né? Pensando nos benefícios, a gente consegue com o Pilates tanto o trabalho de fortalecimento muscular, o trabalho de mobilidade, o trabalho de alongamento. Eu sou fisioterapeuta, então hoje o meu principal objetivo com o Pilates é trazer as pessoas pensando na funcionalidade. A gente precisa entender que o corpo da gente ele precisa de ter força, o músculo da gente ele precisa de ter força para sustentar. É uma sustentação mesmo do esqueleto. Pensa lá numa massinha que se você coloca ela em pé sem sustentação, ela vai desabar. Então o papel da musculatura é exatamente isso. E a gente sabe que a gente precisa de músculo forte, a gente precisa de uma boa mobilidade para que a gente consiga envelhecer com qualidade, para que a gente consiga não ter dor, prevenir dor. Então hoje com o Pilates a gente consegue atuar tanto no papel de prevenção, de prevenir dor, quanto no papel de reabilitar mesmo. Sim, perfeito, Richelle. E é tão importante isso, né, que às vezes a gente fica pensando, as pessoas acham ou são indicadas para ir para o Pilates e conhecem através de médicos, falam, vai fazer Pilates, né? Pilates é bom para tudo. E aí a gente vai trazer um pouquinho disso, será que é bom para tudo, né? Quais são as indicações para isso? E depois você pode comentar, mas eu acho que um ponto interessante que você falou, que é trazer o impacto do Pilates para a funcionalidade. E aí, para as pessoas entenderem o que seria funcionalidade quando você traz isso, vamos falar um pouquinho das tarefas assim que o Pilates pode impactar no dia a dia, né? Claro. Assim, o que você vê assim dos seus pacientes na clínica, lá no seu estúdio? Como que você usa das estratégias do Pilates para ele ter uma melhor qualidade de vida, assim, de ter um impacto na funcionalidade? Quando a gente pensa em funcionalidade, a gente tem que pensar na vida da pessoa como um todo. Então vai entrar as atividades que ela faz no dia a dia, desde acordar, lavar roupa, escovar dente, até na questão do trabalho. Então lá eu gosto sempre de perguntar para as pessoas que eu atendo com o que ela trabalha, para que eu consiga direcionar tanto as minhas aulas quanto as tarefas que eu passo para que eles façam de acordo com a função que eles exercem na vida, tanto a função de casa, do dia a dia, quanto a função do trabalho. E às vezes acontece muito assim, a pessoa está com uma dor e aquela dor já vem por muito tempo. Eu já tive uma paciente que ela trabalhava num container e esse container ela acabou descobrindo lá que ele tinha como se fosse uma caída.
E ela trabalhava uma inclinação, e ela trabalhava numa cadeira de rodinha, e ela sentiu uma dor lombar gigantesca. E aí a gente vai conversando. Então, eu sempre falo com o pessoal que, na verdade, a gente tem hoje a maior parte dos meus atendimentos. E acredito que da maioria das pessoas que trabalham com Pilates são pacientes que fazem 2 vezes na semana. É muito pouco tempo que se a gente for pensar. Ela passa várias horas trabalhando e 2 horas na semana lá comigo fazendo as atividades. Então eu sempre gosto que eles tragam essas coisas do trabalho, da casa. Eu falo para eles assim, viu que tá com dificuldade de alguma coisa? Vem e me conta o que é pra gente tentar ajustar. Perfeito. E aí a gente descobriu que na verdade ela sentia essa dor lombar por causa da inclinação, ela ficava o tempo todo tendo que puxar a cadeira para ajustar. E às vezes são coisas simples que vai melhorar a dor, que vai melhorar a qualidade de trabalho. A única coisa que eu pedi ela para fazer foi para colocar um antiderrapante debaixo da cadeira. Então a cadeira dela, que era de rodinha, ela se tornou paradinha, fixa, com o intuito de não atrapalhar isso. Então quando a gente pensa em funcionalidade, é além da função que a gente exerce no dia a dia, desde a hora que você levanta até a hora que você dorme, mas também pensando na função do seu trabalho, se você faz algum esporte, a função, os movimentos, as atividades, né? As atividades no geral. Perfeito, perfeito. É excelente, né, essa colocação, porque a gente impacta vidas, né? Então a gente tem que pensar que o paciente vai até a gente, o cliente, só que a gente tem que pensar que isso, a proporção disso vai para a vida dele, né? É do dia a dia. Então, essa qualidade que mudou dessa sua cliente impactou na produtividade do trabalho dela, no dia a dia dela, das tarefas da casa, né? Às vezes até no bom humor, por ter diminuído a dor, Sim. né? Então, são vários fatores que, se você não tivesse direcionado, né? Você às vezes não descobriria o que é e não poderia agir corretamente, né? Perfeito. Treinar de forma específica. A gente, o corpo, né, o meu corpo das meninas, o seu corpo que tá aí, ele é feito das mesmas musculaturas. Então, a gente precisa de trabalhar, vamos pensar aqui em fortalecimento de glúteo, que acho que é o básico que todo mundo conhece. A gente precisa de trabalhar um fortalecimento de glúteo com todo mundo. O que vai mudar são as adaptações que a gente vai fazer. Então, dependendo do seu trabalho, dependendo do seu histórico de vida, dependendo do esporte que você faz, a gente vai fazer alguns ajustes. Mas o nosso corpo é formado das mesmas musculaturas, então a gente precisa de fortalecer, sim. Todo mundo precisa de fortalecer o ombro. Independente se você faz academia, se você faz pilates, se você faz crossfit. Você precisa de um fortalecimento de ombro, de glúteo, de seu músculo, do seu corpo como um todo. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala da funcionalidade, aqui a gente é fisioterapeuta, né? Funcionalidade pra gente estar sempre presente, é pensar nisso, é pensar nessas adaptações. Que apesar do nosso corpo ser formado pelas mesmas musculaturas, cada um carrega uma história, uma experiência, às vezes de um esporte na infância, às vezes de nunca ter feito nada. E aí isso tudo vai contar nas adaptações que o seu corpo criou e chegou no ponto que você está hoje, ou com dor, ou sem conseguir fazer algum movimento. Então isso tudo a gente precisa de pensar ali na hora do momento da nossa aula. Fantástico. Bom. Eu nunca tinha ouvido alguém falar do Pilates com tanta clareza, assim, muito, muito bacana ver essa visão e trazer a funcionalidade de fato, porque nós trabalhamos com funcionalidade. Então, às vezes, varrer uma casa, não tá conseguindo varrer a casa, é o quê? É uma amplitude de movimento, é força, é falta de equilíbrio. Então, a gente atua diretamente na funcionalidade. Algo que fica ali fechadinho, algo que é aplicável para a vida. E isso é transformador, né, gente? Saber que a gente pode transformar a vida das pessoas. E vai muito além do estúdio, né? Às vezes a pessoa fala, eu faço 2 vezes por semana, são 2 horas por semana e pronto. Mas não, o tanto que isso vai impactar, né, no dia a dia. A gente acha, às vezes, que é pouco, né, se fazer 2 vezes por semana, mas a gente precisa de colocar na cabeça da gente que qualquer tanto é melhor do que 0. Se você pode hoje fazer 1 vez por semana, faz. Comece, você pode fazer todo dia, melhor ainda. Mas qual que é a sua realidade hoje? Hoje a gente tem, assim, para quem às vezes tem dificuldade de fazer, não consegue sair de casa, ou às vezes mora num local que é longe, a internet hoje está aqui, você acha mil coisas, 1000 conteúdos. A gente, claro que precisa saber filtrar, né? Fazer um filtro aí da internet. Sim. Mas você já consegue achar muita coisa. Então, só comece 1 vez na semana, 30 minutos. Pensa que qualquer quantidade é melhor do que 0. Com
Com certeza. Perfeito. E eu tenho mais curiosidade sobre Pilates, né? Eu sei que vocês duas já têm muita experiência, né? Então vocês vão conseguir me ajudar nisso. Existem tipos diferentes de Pilates? Eu sei que tem um que é mais clássico, contemporâneo, com equipamento, em solo. Como que funciona? Então, na verdade, quando a gente pensa no Pilates solo, né, que é também chamado de mat, é quando a gente não faz o uso do aparelho, dos aparelhos. A gente usa muito acessório e muito peso do corpo. Ok. E a gente tem o do aparelho, que a gente hoje tem os 4 principais, né, Barrel, Chair, Cadillac e Reformer, que foram inclusive criados pelo Joseph Pilates. Hoje, o que eu vejo assim da grande diferença do contemporâneo, que é para o clássico eles seguem assim à risca o que ele criou lá, isso. E o contemporâneo, ele já consegue fazer algumas adaptações. Eu hoje gosto de trabalhar mais com o contemporâneo, porque antes de trabalhar com Pilates, antes de ser pilateira ou, né, o nome eu sou fisioterapeuta. Sim. Então eu acho, pelo que eu vejo, pelo que eu já estudei, que o contemporâneo ele acaba dando às vezes uma engessada. Sim. E aí você fica naquela de que você segue mesmo Clássico, aquele, o clássico isso, que você segue mesmo o clássico com tudo que ele fez há um tempo atrás, e o contemporâneo você consegue usar isso, você consegue usar tanto tudo que ele fez pelo método que tem os benefícios, mas também se em algum momento você precisar de intervir com alguma técnica da fisioterapia, você consegue intervir. Na verdade, o intuito é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Sim. Se é com clássico, se é com contemporâneo, se no meio do caminho você vai colocar uma técnica da fisioterapia, o importante é levar o resultado ali para a pessoa, né? O clássico vai muito assim, se você fizer algo diferente do proposto, o movimento não está sendo executado da forma correta, né? Criada por Joseph, E né? de contemporâneo dá uma liberdade maior. Hoje em dia eu trabalho só com o match. E assim, a variabilidade, o tanto que você consegue adaptar, trazer para públicos diferentes. Eu gosto sempre de falar que não existe contraindicação para o Pilates. Ele vai se adaptar à pessoa. Então não é a pessoa que vai se adaptar ao método, né? Então tem como assim variar de inúmeras formas e trazer o mesmo resultado, independente do tipo. Perfeito. Muito bom. Excelente, né? E quando a gente pensa, né, num estúdio que tem os equipamentos, cada equipamento é direcionado para um tipo de atividade, ou pelo equipamento você consegue adaptar o equipamento para a atividade? A gente consegue adaptar o equipamento para a atividade. Então eu consigo, por exemplo, fortalecer perna, braço e abdômen no aparelho que eu escolhi. Então eu vou adaptando. A gente não usa aquela carga tradicional que é da academia, então quilos, né? Tipo 2 quilos, 3 quilos. A gente usa mola, então a gente usa resistência de mola, a gente tem as diferenças. Então eu vou ter, por exemplo, uma mola mais leve, uma média e uma pesada. A partir daí eu consigo brincar com essas molas. Então eu posso usar uma mola tanto para facilitar a execução do movimento e posso usar uma mola para dificultar a execução do movimento. Eu posso ter o mesmo movimento proposto, por exemplo, igual ela falou sobre variedade de público. Sim. Então eu posso ter o mesmo movimento feito por uma pessoa que já está no nível avançado e numa pessoa iniciante. O mesmo exercício no mesmo aparelho. Com o nível avançado eu uso uma mola para dificultar, com o nível iniciante eu uso uma mola para facilitar. Então a gente consegue ter o mesmo aparelho, o mesmo exercício, às vezes com funções diferentes. Então, às vezes, com a mola mais pesada, eu vou conseguir trabalhar mais confiança com aquele paciente que acabou de chegar, que acha que não consegue fazer as coisas. Sim. E com a mola mais leve, eu vou estar desafiando o corpo do meu aluno mais avançado. Isso a gente consegue fazer em todos os aparelhos. Entendi. E aí troca as molas? A gente troca as molas. Olha. Nos aparelhos mesmo, aí eu posso brincar, eu posso fazer a soma delas. Então, se eu tenho um aparelho com 5 molas, por exemplo, eu posso usar todas as 5. Isso, eu posso usar só 3, só uma. Eu posso fazer essa jogada com as molas aí. Perfeito. Eu já li uma vez, e aí vocês que são do Pilates me corrijam, que essa idealização do Joseph, né, com as molas que você trouxe agora, ele tirava das camas hospitalares. Se isso é real mesmo, né? Que eu já li assim, mas não sei se é dessa forma que ele idealizou. Como era um período de guerra e pós-guerra, né? E nos campos de concentração, o que ele tinha para ter
resistência, né? Ganhasse, conseguir ter resistência durante a atividade, ele pegava as camas desses hospitais e faziam, e a partir daí os equipamentos voltados para o Pilates foi construído. É dessa forma mesmo? É essa a história mesmo? Essa é a história. Que o Cadillac ele parece bastante, né, com uma cama. Legal. Sim. Então as pessoas já associam por esse nome. A gente tem 2 aparelhos que, assim, ele é super parecido com uma cama mesmo, né? O Cadillac é o que a gente tem, que ele é fixo mesmo, ele é uma cama. E o Reformer, ele é como se fosse uma cama móvel. Então, você consegue deslizar ali aquela cama dele ali. E o Joseph, ele não tinha nada voltado, ele não era formado em nada de movimento? Educador físico, Não. sei lá. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão de quem pode atuar com Pilates. É educador físico, fisioterapeuta. E eles estavam aí estudando uma possibilidade, fisioterapeuta, educador físico e bailarino, aqui no Brasil. E eles estavam estudando uma possibilidade sobre enfermeiros. Não sei como que ficou. Mas fora do Brasil, qualquer pessoa pode fazer Não um curso precisa de ter um Pilates. curso Não voltado para o movimento. Não, qualquer pessoa pode fazer o curso de Pilates, se aperfeiçoar e dar aulas de Pilates. Entendi. E aí vamos pensar, né, na nossa área, porque a gente faz tanto uma prevenção, né, quanto a reabilitação. Então, a pessoa teve um problema de dor na coluna e muitas vezes é indicado para o Pilates, né? Então, o fato de ser uma reabilitação, né, da gente atuar na reabilitação, esses outros profissionais podem atuar também aqui no Brasil, O educador, no processo de reabilitação utilizando o Pilates. o educador físico e o bailarino não. Então, o que eu recebo muito, não sei se é a realidade da Julie lá, mas o que eu recebo muito são pacientes assim, com indicação de médico, eles me ligam ou me procuram, e já a primeira pergunta que eles me fazem, você é fisioterapeuta ou educadora física? Porque meu médico pediu para fazer com fisioterapeuta. Perfeito. Então, pensando nessa questão de reabilitação, eles dão preferência para o Pilates quando ele é ofertado por fisioterapeuta. É o que eles chamam de Pilates clínico, né? Certo. Então, assim, isso é muito importante as pessoas saberem, né? Que existem outros profissionais que atuam com o Pilates, mas a gente tem que ver as indicações corretas para qual profissional aqui no Brasil para ser realizado. Se é como uma atividade física, né, ou um exercício físico, ou se ele está num processo de reabilitação. E aí, com reabilitação, ele tem que procurar um profissional especializado formado em fisioterapia com a formação em Pilates, que é um outro ponto também que não pode fazer o Pilates não pode não, né? Pode fazer o Pilates com reabilitação, mas tem que ser um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele tem que ter a formação em Pilates. Isso. Né? O curso de Pilates ele é um curso extracurricular, né? A gente não tem na grade curricular. Não sei hoje como que tá, mas até então a gente não tinha na grade curricular. Então você forma fisioterapeuta, faz um curso extra de Pilates e aí você começa a atuar no Pilates. Perfeito, perfeito. E na dança e na educação física, você acha que é a mesma coisa? Na educação física, eu sei que é a mesma coisa. Você faz a faculdade de fisioterapia e, se caso for do interesse, você faz o curso de Pilates após. Na questão dos bailarinos, eu não sei. Não sei como funciona. Mas deve ter a formação, né? Depois a gente pode procurar saber, né? E outro ponto que a gente poderia falar aqui, Richelle, é em relação à dor crônica, né? Que é um dos pontos aí, um problema um problema de saúde pública mesmo, né? Quem é que não tem uma dor, ou uma dor de coluna, ou uma dor crônica? E o que a gente tem de evidências do Pilates em relação às dores crônicas ou dores de coluna? Como que é o Pilates visto hoje, né? Quanto a isso? Hoje o Pilates ele é uma das únicas um dos únicos exercícios físicos que tem estudos comprovados que melhora a questão de dor crônica, principalmente dor lombar. Principalmente por esse olhar da fisioterapia, né? Você olha além de só fortalecer, de só olhar para a dor da pessoa. Você sabe que tem muita coisa ali por trás daquela dor. Nunca vai ser só uma dor. Tem um histórico de vida ali.
tem 1 milhão de coisas que interferem naquela dor crônica. O que acontece muito hoje lá no Pilates é o paciente chega com dor por indicação médica, a gente consegue fazer um trabalho, ele fica livre da dor, ele se identifica e aí com o tempo a nossa intenção é mostrar para as pessoas que esse trabalho de fortalecimento ele não é só até a dor acabar. Então, finalizou a dor, você sai. A intenção é que você se mantenha numa atividade de fortalecimento. A gente faz reserva financeira, a gente faz reserva muscular. Perfeito. Precisamos ter reserva muscular. Então, o trabalho de força é exatamente para isso. Para a gente ter uma reserva muscular, para prevenir dor e para a idade mesmo, né? A gente sabe que com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. É um processo natural, mas esse natural a gente pode intervir sim, pensando nessa reserva muscular que a gente cria. Então, hoje o Pilates ele é uma das únicas atividades que tem assim, estudos mais fidedignos, mais robustos, que tem quantidade mesmo de estudo, de evidências, né? Como sendo a principal atividade física comprovada, exercício físico comprovado, sendo uma das melhores opções para dor lombar, dor crônica. Perfeito. E às vezes o paciente chega com uma dor lombar, que é o principal. Mas o Pilates ele não vai trabalhar só a dor lombar, né? Ele vai trabalhar o corpo como um todo. Então, se fortalecer de uma forma geral, é o que vai trazer mesmo um resultado que seja constante e a identificação mesmo com o método, né? Com os exercícios e o paciente vê o resultado. É muito assim, Legal. não, é uma coisa muito rápida, coisa de semanas você consegue ver, sabe? Tanto que o paciente melhora e ele consegue ter esse feedback também. E a motivação, né? vai além Eu acho que o ambiente, ele sai do ambiente clínico no sentido de uma clínica, um consultório, né? Pensando na reabilitação, que é um ambiente mais, vou dizer agradável, não sei se seria bem essa palavra, mas um ambiente mais acolhedor, que às vezes você vai trocar com outras pessoas na mesma aula ou individual. Eu acho que o Pilates ele vem assim para trazer e fomentar mais ainda e mostrar a importância do exercício físico diariamente e a gente saber que tem evidências fortes para as dores crônicas e dores lombares, né? Já está sedimentado isso e eu acho que é por isso que as indicações estão só aumentando para tratar as dores, que é um problema de saúde pública. Né? E hoje a gente já consegue ver as pessoas que procuram o Pilates como forma de exercício físico. Sim. Que às vezes não se identifica com aquele ambiente de academia, às vezes tem vergonha, não gosta do barulho, tem N Muita motivos, gente, né? E aí a gente acaba conseguindo, pela quantidade reduzida que a gente tem durante as aulas hoje, em questão de número de alunos mesmo, a gente consegue dar aquela atenção. E a gente sempre, o intuito é sempre, eu tô com dor, não vou hoje não, é hoje que você tem que vir, vem, porque aí a gente tá consegue... próximo, né? E a aí relação é nessa próxima. hora que a gente consegue sair do olhar do Pilates e voltar pro olhar da fisioterapia, né? A gente não pode fechar o nosso olhar só pro Pilates, pra gente que trabalha com Pilates. Então, não, você tá com dor? Então vem, é hoje que você tem que vir mesmo. Vem, aí você consegue propor uma aula pensando em técnicas de fisioterapia, em técnicas de alívio de dor, para que a pessoa consiga sair dali sem dor. E é o que mais acontece. Às vezes a gente faz alguma técnica e você fala assim, mas... Eles até fazem assim, mas cadê a dor? Melhorou mesmo. Então a gente precisa entender que o movimento hoje, a gente precisa movimentar o corpo. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. É tanto que hoje, quando você vai procurar estudos, a gente quase não vê indicação de repouso mais. Pós-operatórios, às vezes a gente, 40 dias sem colocar o pé no chão, gente, isso não existe mais. Então hoje você já começa a se movimentar, você começa a movimentar seu corpo dentro do próprio hospital. Tendo auxílio aí, você já começa no seu pós-operatório, pensando aí 2, 3 dias, você já começa a ter movimentação do corpo para evitar que esse corpo vá enferrujando, né? Vamos falar assim, que a articulação vai ficando mais rígida e de trazer prejuízos depois. Perfeito, Michele, é isso mesmo, acho que são crenças, né? E quebrar crenças é difícil, porque a gente vem de um histórico de saúde e doença desde lá de trás, né? E quanto menos movimentar, menos dor você vai ter, né? E esse paradigma vem sendo quebrado e precisa ser passado para as pessoas, porque existe essa crença. Tô com dor, eu paro. Tô com dor, eu fico quieta. Tô com dor, não tenho que fazer nada. Fazer exercício piora a dor, né? E o contrário, isso tem que ser
cada vez mais, né, espalhado aí para a população, de que a gente precisa do movimento. O corpo, como você mesmo disse, não foi feito para ficar parado, né? Nós não somos seres para ser estáticos, né? Nós estamos o tempo inteiro em movimento, em todas as atividades que a gente realiza durante nossa vida, né? Então isso é muito importante, a gente transmitir essa informação e escutar de várias pessoas para ver se entra, né? Para ver se chega, se encaixa. Se absorve mesmo, né? Esse eu vejo que tem melhorado muito, essa questão de indicação, de consciência mesmo de outros profissionais que não conheciam o Pilates, ou às vezes pensa assim no exercício, o paciente teve uma fratura e não pode ir para academia, fala assim, nossa, é um exercício pesado, que ele vai colocar uma carga, não vai ter um acompanhamento direcionado. E o Pilates, ele trouxe isso, né, para modificar. O quanto que ele tá, é um exercício que o paciente está bem próximo da gente. O tanto que dá para adaptar, o tanto que ele vai tratar, pode ser de baixo impacto, mas também pode ser desafiador. Então, ele dá mesmo para a gente moldar. E aí a gente consegue com isso, né, com essa questão de ter aumentado essa visibilidade, a gente consegue hoje trabalhar tanto com paciente que veio da educação médica, quanto às vezes paciente que só quer fortalecer o corpo mesmo, cuidar da saúde, às vezes a atleta que quer melhorar rendimento, porque a gente vê assim num perfil de academia, na maior parte, o foco é o trabalho de fortalecimento. E aí os alongamentos, as mobilidades vão ficando de lado. E aí a gente consegue, se a gente sabe que o profissional já tem um trabalho de fortalecimento legal lá na academia, com o personal, a gente consegue voltar a aula dele para esses pontos. Então, o profissional que corre, quais articulações que ele precisa ali de estar com mais mobilidade, mais alongamento, talvez um fortalecimento mais específico. Então você joga beach tênis. Então a gente tem que pensar bastante em cotovelo e ombro para evitar as lesões. A gente consegue, por essa proximidade que a gente tem no Pilates, por essas adaptações, a gente consegue às vezes replicar o movimento do esporte ali dentro do Pilates usando a mola. Eu gosto muito da questão da mola porque a gente faz a força tanto concêntrica quanto excêntrica, né? Então eu brinco com o pessoal lá, você faz a força na ida e na volta você faz uma força de freio. Então você consegue fortalecer com um fortalecimento assim muito legal. Como ela é mole, né? Tipo assim, ela tem aquela flexibilidade, você precisa de um controle muscular muito importante, que às vezes dependendo de outra atividade você não consegue ter. Isso é tão interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que é só força. E na execução de tarefas específicas, como você disse, por exemplo, o beach tênis, a gente podia ir para qualquer outro esporte, né? Ou atividades do dia a dia. A gente não é só ganho de força ou precisa só de força, a gente precisa do controle neuromuscular, uma boa estabilidade para a execução de um movimento melhor, mais fluido, com menos gasto energético, né? Então, acho que é muito importante trazer isso que o Pilates possibilita, né? Trazer essas molas, né? Dentro da execução do movimento que é necessário, né? Para o indivíduo, sei lá, do beach tênis, por exemplo, facilita a reabilitação ou até a prevenção daquele movimento repetitivo da execução da tarefa lá durante um torneio, né, por exemplo. Sim, muito. Perfeito, isso é excelente. Richelle, e nós falamos aqui, né, esporte. Então vamos pensar, todo mundo pode fazer Pilates? O esportista, a grávida, né, a gestante, no puerpério, um idoso, um paciente neurológico, um paciente ortopédico, criança. Como é que é feito isso, né? Acho que a gente fala, Pilates serve para todo mundo? Para quem não? Para quem pode, né? O Pilates ele serve para todo mundo, mas esse serve para todo mundo tem algumas questões que a gente tem que ser levado em conta. Então, ele serve para criança? Serve, desde que seu ambiente esteja adaptado para a criança, porque a gente sabe que criança não vai ter o mesmo olhar, o mesmo entendimento de um público adulto. Perfeito. Então, serve para uma gestante, é super indicado como atividade física durante a gestação, para o preparo do parto normal. A gente trabalha muito com as gravidinhas aí,
É uma das principais atividades físicas indicadas assim que descobre, que o médico libera, né, e descobre a gestação. Para o idoso é fantástico, porque é uma atividade que não tem impacto, mas que a gente consegue trabalhar fortalecimento, consegue trabalhar muito a funcionalidade naquelas atividades básicas, que é subir o degrau da casa, que é conseguir ir no banheiro, que é conseguir pegar alguma coisa na parte de baixo do armário, essas coisas do dia a dia. Para o atleta, então a gente consegue, a questão da adaptação, né, que a Julie falou, a gente consegue adaptar as aulas para a realidade do corpo da pessoa, para o que ela consegue entregar ali. Sobre o paciente neurológico, eu tenho até um caso na clínica, ela já fazia comigo, já tinha 4 anos, ela teve um processo de AVC e ela fez a reabilitação dela toda lá na clínica, toda no Pilates. Então, pela gente trabalhar com poucos pacientes, com poucos alunos ali dentro do horário, você consegue dar aquela atenção. Além disso, a gente precisa também levantar a bandeira de que quando você já está inserido numa atividade física, a sua recuperação é muito maior. Perfeito. O que não significa que se você faz exercício físico, você faz exercício físico que você não vai ter nenhum quadro de AVC ou de doença neurológica nenhuma. A diferença é que a sua recuperação vai ser muito melhor. Você da área da neuro aí vai falar muito melhor que isso, né? Com certeza. Então eu consegui fazer o processo de reabilitação dela todo lá. Pensando que ela fazia as tarefas de casa, que eram passadas, que é muito importante. E assim que ela teve o quadro de AVC, eu já coloquei atividades para ela, a família dela me informou, então eu já mandei vídeos para eles fazerem lá. Então isso tudo conta. Mas o Pilates pode servir sim para um processo de reabilitação neurológica. Mais uma vez a gente tem que abrir uma aspas aí para entender qual que é esse caso neurológico, qual que é o grau de às vezes, né, que foi afetado, o grau de limitação da pessoa, né, do paciente, o grau de entendimento, questão de deslocamento. Então tudo isso tem que ser posto na balança. Então o Pilates é para todo mundo, sim, mas tudo a gente tem que colocar na balança, pensando no que vai ser melhor ali para o paciente naquele momento. O que às vezes eu indico lá é assim, vamos fazer então umas sessões de fisioterapia antes, para a gente ajustar algumas coisas e depois a gente te insere no Pilates. Eu gosto muito do ambiente do Pilates porque as outras pessoas te incentivam, você tem aquela troca, você faz amizade, então a questão social também ali. A participação, né? Isso é importante. Então, assim, todo mundo comemorava junto quando ela conseguia fazer uma atividade. A primeira vez que ela chegou lá na clínica dirigindo, nossa, todo mundo, assim, paramos Festa, a aula. né? Foi uma festa, todo mundo assim, ai, não acredito. Conquistas, Todo mundo né? muito feliz, tipo assim, de ver que ela tinha melhorado. Então todo mundo participa daquele processo dela. Se torna um processo assim, é tão gratificante pra gente e pra pessoa, né, ver assim, nossa, todo mundo torcendo por mim, ela fica mais motivada. Então ela, assim, foi um caso maravilhoso que a gente teve lá, com essa questão de poder, em alguns momentos, ter a reabilitação ali dentro do âmbito do Pilates. Perfeito. Essa questão da adaptação que a gente tem tanto nos permite a De isso. motivação, né? Engajamento. Muito legal. Essa troca é muito importante, né? Essa questão da participação social que você colocou, eu acho que é um ponto a gente ressaltar isso, porque muitas vezes numa academia você não consegue ter essa interação do que o ambiente que o Pilates pode proporcionar. E às vezes aquele indivíduo não tem, por exemplo, com quem conversar dentro de casa. E essa troca, né, não sei a experiência de vocês, deve acontecer isso dentro do Pilates, por ser um ambiente mais aconchegante ou com menos pessoas, né? Mais proximidade, Exatamente. né? A gente percebe muito isso, o pessoal lá ainda brinca com né? Eu acredito que lá com você também ainda brinca assim, você tinha que ser psicóloga. Você é minha fisioterapeuta e minha psicóloga. Eu falo, não, gente, não. Mas acaba sendo, você acaba criando ali um vínculo com a pessoa, às vezes você sabe de coisa da vida dela, que às vezes alguém que está lá dentro da casa dela não sabe. A gente passa a ser aquele ouvido neutro, né? Que ela te fala, ela às vezes desabafa ali e ela mesma se sente confiante, se sente melhor e consegue fazer exercício dela. Às vezes a gente sabe que essa questão de dor tem muita relação com o emocional. Então, às vezes, aquele momento de dor que ela estava ali era só alguma coisa que ela estava guardando. Somática, né? Que somou ali.
E aí o fato dela estar ali, conseguir desabafar, já é metade do caminho andado para aquele processo de melhora de dor dela. Vai junto com o exercício, né? É. Tem pessoas que chegam e falam, não tenho ninguém pra conversar, eu cheguei aqui e encontrei vocês. Então tem esse acolhimento. Eu acho que, se eu estiver errada, me perdoe, mas eu não vejo isso em nenhum outro exercício. Falando de exercício físico, né? Academia. Eu vejo que o CrossFit tem muito essa questão também. Forma essa comunidade, né? É uma comunidade mesmo. No Pilates eu vejo assim, públicos diferentes engajados com o mesmo propósito. Então isso é maravilhoso. E você consegue ver assim a interação, porque acaba que a gente junta, por exemplo, no mesmo horário, tanto a pessoa super jovem que chegou porque não gosta do ambiente de educação física, a pessoa que está com dor, e o outro é um senhorzinho lá que nunca fez atividade física. Então ali, às vezes ele não consegue, ele fala assim, não, faz assim que eu acho que você consegue. E aí começa um motivar, um incentivar o outro. Às vezes eu tenho alunos que às vezes são mais novas e fazem atividade fazem as aulas com o pessoal mais velho. E aí ela fala assim, nossa, acho que hoje eu não vou nem reclamar, porque ele não tá reclamando. Tá muito melhor do que eu. Eu tô super jovem, tô reclamando e ele lá não reclama de nada. Então é legal essa conexão que o pessoal vai criando, né? E aí às vezes você entende que às vezes aquele problema que você tá passando tem um outro ali que tá muito maior e pela sua experiência de vida você consegue às vezes conversar alguma coisa. Eles vão criando vínculos. Até no intuito de um ajudar o outro mesmo, passar por algum momento. Sim. Então é muito legal essa conexão que a gente cria ali dentro. Quando falta um da turma, tem casos assim, de pessoas que foram na casa e saber por que não foi, e ter essa proximidade, o que está acontecendo, você faltou da aula. Nossa, mas não vai vir mais, não. vai vir. Fez falta, né? Criou um vínculo ali mesmo, né? Richelle, como é que foi o seu início, né? Assim, a gente tem pessoas que assistem esse podcast que são pessoas leigas, né? Que não são da área da saúde, mas tem fisioterapeutas nos assistindo e que poderia se inspirar e pensar por onde começar. Você já começou atendendo e construindo o seu espaço, seu estúdio. Como que foi a sua caminhada aí? Então, eu tenho 5 anos de formada e 4 anos de estúdio de Pilates, clínica de Pilates montada. Eu atendi nesse 1 ano, eu trabalhei para outras pessoas. Eu venho dessa questão de trabalhar por conta própria, mesmo antes da faculdade. E aí surgiu a oportunidade, eu comecei a trabalhar para as outras pessoas, para até a gente pegar, né? Se eu pudesse aconselhar, eu acho que todo mundo tinha que trabalhar para outras pessoas inicialmente, para você entender como que é a logística e trabalhar para outra pessoa, mas com os olhos e com a mente aberta para, tipo assim, aprendizado mesmo, né? E aí, depois de 1 ano, eu montei o meu espaço, a minha própria clínica. Entendi. E aí, no começo, é aquele processo, né? Você não sabe muita coisa, a questão de gestão, eu percebo que é uma dificuldade muito grande hoje no âmbito da fisioterapia. Eu vejo assim, no âmbito do prestador de serviço geral, porque a gente vê a questão de gestão muito mais aberta, você vê muito mais opções quando está relacionado à venda de produtos, mas quando a gente está relacionado à venda de serviços, então eu vejo isso na questão da biomedicina, na questão da educação física, da medicina, dos fisioterapeutas, essa questão de gestão, de liderança, até mesmo, tipo assim, de colocar o nosso valor, o nosso preço em cima do nosso trabalho, eu vejo que é uma coisa muito difícil. Então, até a gente chegar nesse ponto, é muito difícil, né? E aí, a caminhada, você vai caminhando aí, porque aí os problemas vão aparecendo, que quando às vezes você trabalha para outra pessoa, você não vê, as coisas vão aparecendo. Então, no início é bem difícil, até você ter uma agenda, até você conseguir fazer com que o seu próprio estúdio, né, se banque, se mantenha. A gente fala assim, até que ele fique pelo menos no 0 a 0, né? Então, o que entra, pague ali os custos do seu espaço. E aí depois você começa. Eu acho que a intenção é que a gente consiga sempre estar apto a aprender mais. Porque os desafios vão aparecendo e aí se você não busca ali um caminho para resolver da melhor forma e só joga ele debaixo do tapete, depois ele vai virar uma bola de neve. Perfeito. E hoje a gente, graças a Deus, aí tem muita gente boa no mercado.
no intuito de ensinar, né? De Direcionar, né? de tornar esse processo, às vezes, Mais leve. São desafios que vão muito além, né? Do Pilates. Porque a gente é formado, né, para ser executor, se a gente pensar nisso, né? Seja qual for a área. Não existe no processo de graduação uma formação em gestão, em empreendedorismo, que deveria ser um olhar dentro de qualquer curso, eu acredito. Vou voltar para os da área da saúde, né, que é o que eu tenho mais conhecimento, desse foco, né, de ter empreendedorismo, de ter gestão, de ter liderança, por onde começar, o que eu faço, a parte burocrática, a parte de questões jurídicas. Então, são pontos que, após formado, a gente precisa ir atrás, correr atrás para buscar esse conhecimento para abrir algum negócio, né? Porque, às vezes, o desejo de abrir é muito maior e por trás das câmeras tem um bastidor que precisa ser estudado, né? Que a gente não aprende. Que não é Quando passado. você cai no mercado de trabalho, o Pilates é uma forma, assim, bem mais tranquila, né? Das pessoas entrarem, começarem a trabalhar. Sim. Eu mesmo comecei com substituição. Então, são vários grupos de Pilates, e muitos profissionais lá dentro, e que eles divulgam as vagas, e eu dei minha cara a tapa e fui. Quando eu fiz o curso de Pilates, a professora falou, gente, eu vivo de Pilates. Eu falei, gente, essa mulher tá doida. Como que a pessoa vive assim, e só disso, e o quanto que é amplo, né? Eu comecei dando aula no projeto, né, de Pilates, comecei com pouquíssimos alunos. Lembro a primeira vez que eu apareci no Instagram, falei, gente, tive essa ideia de trazer exercício físico aqui pro bairro. Eu postei e falei, gente, não vai aparecer ninguém vai querer isso. E começou a aparecer, e eu tive, assim, um imprevisto de ter que sair desse projeto e falar, e agora? Tenho 15 alunos, será que alguém vai me acompanhar? Vai permanecer comigo? E aí abri, né, o meu espaço próprio. Hoje estou ali com 60 pessoas. Então, Incrível. é um incentivo mesmo para quem está começando que existem possibilidades, que é um mercado que dá, né, essa oportunidade mesmo de crescimento. E só ir, dar aquela tapa e começar. Ter coragem, Ter né? coragem. Para iniciar, né? Dar o primeiro pontapé. E buscar o conhecimento, né? A gente não pode esquecer disso jamais. Agora, uma perguntinha instigante, assim. Existe mitos e verdades sobre o Pilates? Polêmica. Qual que mais existe? Existe? Conta pra gente. Vários. A questão do Pilates ser só uma atividade de alongamento, de não ser para homens, é uma coisa que a gente escuta muito. Olha. Eu tenho aluno homem que o telefone toca, eles não falam que eles estão no Pilates. Eles falam assim, eu tô na academia. Eu falo, mentira, tá no Pilates. Olha. Então, assim, tem essa questão de Pilates não ser para homem, ser uma atividade só que o médico que pode indicar, é só quando o médico indica. É só pra idoso, é só pra grávida, é só na bola, né? O pessoal chega querendo a bola. É muito mito nessa questão. Hoje eu tenho turmas, é a primeira vez que isso acontece em 4 anos, que a maioria é homem. Olha. Eu fico É toda mesmo? orgulhosa. Eu Tem fico assim, pouquíssimos gente, alunos. eu ainda tenho pouco aluno comparando com questão de mulher, mas hoje eu tenho 2 horários, se não estiver enganada, que a maior parte é homem. Eu falei, gente, isso nunca Coisa aconteceu na boa. minha vida. As mudanças, né? As As crenças. E aí eu acho, e aí a questão que eu vejo que acontece muito é assim, eles chegam pela indicação médica. E aí eles começam a ver que dá pra ser desafiador, que dá pra sentir dor muscular no outro dia, que dá pra falar assim, nossa senhora, mas de onde você tirou esse exercício? Dá pra ser difícil, dá pra ser desafiador, dá pra sentir dor muscular, sem ser chato, sem ser só lá, sem ficar alongando. E aí eles melhoram da dor e continuam. Porque eles sabem que ali eles estão amparados. Então, se a dor voltar amanhã, eles sabem que eles estão num lugar que eles não precisam abandonar a atividade. Que a gente vai conseguir contornar aquela dor para que ele continue fazendo a atividade dele. Perfeito. E existem tantos mitos. Outro dia eu estava no meu estúdio e tinham 2 crianças passando na porta. Aí um falou assim, o que é isso, Pilates? Aí outro falou assim, é uma academia para mulher.
Gente! Então você vê que é uma coisa que vem de gerações e que homem já tem isso na cabeça desde cedo. E às vezes eu vejo até as mulheres falam assim, olha, você não mistura homem e mulher, né, na mesma aula. Porque Olha. eu, se tivesse um homem aqui, eu nem ficaria. Porque eu acho que tem que ser só Só específico mulher. só pra mulher. O espaço delas. Sim. É. São vários mitos, né? Tem muita Que fala coisa. que tem que alongar antes de começar o Pilates, sendo que o Pilates ele visa, né, o fortalecimento e o alongamento juntos. Então é uma infinidade. Tem muita coisa, é muita... E a gente vê, assim, como que as pessoas... O nome Pilates, ele teve o seu boom, mas não ao ponto das pessoas entenderem o que é o Pilates. Sim. Então, tipo assim, o que é Pilates? Não sei, uma vez eu perguntei pra minha sobrinha, assim, eu falei... Ela falava que eu era médica. Eu falei com ela assim, não, eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta e trabalho com Pilates. Ela, o que é Pilates? Eu falei, também não sei. O que é Pilates pra você? Porque ela já tinha ido no meu trabalho, ela já via algumas coisas. Aí eu falei com ela assim, eu também não sei. O que é Pilates pra você? Ela, eu acho que é aquelas coisas que você fica fazendo na bola. Então é sinal que não tá claro, né? Ao ponto de, tipo assim, dela ter conseguido entender, ela não era uma criancinha mais. Então eu percebo que o nome Pilates deu uma divulgada, deu um boom, mas o que ele é, pra que ele é, que ele não é só um alongamento, que ele não é só para gestante. Ele é um trabalho de fortalecimento, assim como você consegue na musculação, mas um fortalecimento mais com foco pensando no fortalecimento de qualidade. A gente preza muito pela qualidade do movimento. Então, de nada adianta você fazer 10, 30, 3 de 10 lá na academia com uma qualidade ruim. Às vezes, você fazer só 10 lá no Pilates com uma boa qualidade vai surtir muito mais efeito. O que acontece muito lá, eu tenho alguns alunos que fazem Pilates e fazem musculação. Eu hoje, eu brinco lá que é o casamento perfeito. É quem faz Pilates e musculação. Porque a gente consegue a questão da hipertrofia. A questão da hipertrofia na musculação é indiscutível. Mas eles vão conseguir ter um treino na musculação com muito mais qualidade, com muito mais consciência corporal, ficando muito mais atento ao movimento. Então eu sempre falo com eles, então quando eles estão com dúvida lá na academia, quem não faz com personal, eles levam as dúvidas lá pra mim. Nossa, hoje eu senti uma dor quando eu fui fazer o afundo. Então faz aí pra mim. Aí você consegue corrigir. Então, na verdade, eles têm esse aporte, né? A gente consegue brincar com essa questão de fazer essas correções, não no intuito de falar que o Pilates é melhor que a musculação ou que o CrossFit, de jeito nenhum. Eu sempre falo... É mais uma modalidade. É mais um... E a gente, atividade física, a maioria das pessoas não fazem porque gosta. Assim, eu amo fazer atividade física. É pelos resultados que eles trazem. Os benefícios, né? Os benefícios. Mas ele só vai ter benefício e resultado se você for assíduo. Sim, exatamente. Então precisa ser uma atividade que você gosta. Se você não gosta do Pilates e ama academia, você tem que fazer academia. Ama CrossFit, então não faz nem Pilates nem academia, vai fazer seu CrossFit. Você ama o Pilates, ótimo, então fica no Pilates e vai fazer. Porque você só vai colher os resultados, os benefícios se você for assíduo. Não adianta nada falar que o Pilates... Né? O Pilates é a melhor do mundo, mas você detesta, você não vai fazer nem Pilates nem nenhuma. O que você gosta, você dá continuidade. Isso. E essa continuidade que vai te trazer o que você precisa. Mas sabe o que eu acho assim, muito engraçado também, como mito, que muitas pessoas chegam? É às vezes não ir para o Pilates pelo medo. Por exemplo, eu vi uma foto de uma mulher de cabeça para baixo. Fala assim, eu nunca vou conseguir fazer isso, Pilates não é para mim. E não mais se identifica vezes, com o que vê, às vezes, na rede social ou algum... posturas, né? Sim. E mais uma vez eu falo com vocês que Não é só isso. não é só isso e dá para adaptar. E ao mesmo tempo a gente tem o outro lado da moeda desse exemplo que você deu. É a pessoa que quer ir só para fazer a pessoa de cabeça para baixo. E às vezes não tem estrutura corporal nenhuma. Tem medo. Então, assim, você tem a pessoa que vê a foto de cabeça para baixo e fala, nossa, mas isso aqui não dá pra mim. Que é o perfil que a Júlia falou. E você tem a outra pessoa que chega lá com a foto no telefone e fala assim, eu quero fazer essa aqui. Ou quero chegar até isso. Ou começar hoje aqui. Eu quero chegar até aqui, é ótimo. Mas tenho dor lombar,
tenho dor no ombro, Sim. nunca fiz atividade física na vida e quero fazer essa posição de cabeça para baixo. Sim. E às vezes é só a foto, né? Às vezes é só foto. E aí a gente também vai educando a pessoa no intuito. Não, dá para fazer cabeça para baixo? Dá. Mas olha só, tudo que você precisa de fazer. Pra chegar até o cabeça para baixo. E na verdade, tipo assim, ali a intenção é você ter saúde. Sim. Porque colocar uma pessoa de cabeça para baixo é fácil demais, mas ela vai sair de lá com dor no corpo, com o ombro duro, porque não conseguiu distribuir ali a força, coordenar a força. Não é isso que eu quero pro meu paciente. Eu quero que ele esteja ali naquela posição, ativando o que precisa, jogando, distribuindo a força para o lugar que precisa. E para ele falar assim, nossa, é legal, mas não cansei, acho que eu preciso treinar mais. Nesse intuito, e não assim, não, então tá, vamos ficar de cabeça para baixo, mas ele sai de lá todo dolorido, assim, não aquela dor muscular, né, tipo a dor boa, aquela dor de, nossa, mas a minha lombar ficou doendo, nossa, depois que eu saí daqui meu pescoço tá duro. Sim. Então não é essa a intenção. E olha que engraçado. A todo custo, né? Uma das nossas perguntas aqui era quais são os principais desafios enfrentados pelos praticantes de Pilates e como superá-lo e pelos profissionais, né? Então, uma das coisas que você está dizendo aí, pensando no profissional, é chegar um paciente que quer fazer algo, né? Extraordinário. Fora do contexto dele, que, por exemplo, se ele fosse um malabarista, aí sim o contexto dele seria, às vezes, melhorar a performance dele, né? E agora uma pessoa que é sedentária ou que não tem nada de amplitude, a gente tem que ter esse processo educacional, né? Do entendimento, para até a gente não chegar no ponto de uma lesão, né? Então é isso que a gente quer, né? É tanto que o Pilates, ele é tão bom assim, né? Pela prevenção de lesão. Exato. Então, se o nosso intuito é prevenir a lesão, vou fazer alguma coisa para causar uma lesão, então de forma alguma. O intuito é sempre pensando nos benefícios para o aluno e na segurança. Mesmo os exercícios de desafio a gente precisa pensar na questão da segurança do aluno. Sim, perfeito, Richelle. A gente queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas em relação ou essa sua formação e esse seu tempo, né, de atuação no Pilates ou algo para a vida mesmo. E não deixar de falar do seu grupo online que você tem também. Pode explicar um pouquinho desse grupo online, como que funciona? Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, era para que você se movimente. Movimente seu corpo de alguma forma. Seja ele em um ambiente próprio, seja na sua casa. Procure um bom profissional, uma boa orientação. O movimento vai te trazer benefícios assim, gigantescos. O repouso nunca vai ser a melhor opção. Então, é movimentar seu corpo. E aí, escolha alguma coisa que você se identifique, um profissional que você se identifique, uma modalidade que você se identifique. A gente não precisa estar em um local, inserido em um local específico. É tanto que o grupo, né? O grupo que eu tenho, que é o Clube do Pilates, ele é para mulheres. Ele é uma forma com que você consegue treinar o Pilates em casa. Dá para treinar Pilates em casa, dá para treinar Pilates sem precisar de aparelho, com o peso do seu corpo. É uma atividade assim que dá para ser desafiadora, que dá para ser adaptada. E você consegue qualidade de vida, qualidade de movimento, associado com a rotina, o fato de a gente conseguir treinar em casa, pensando em rotinas aí mais pesadas. Eu já tive perfil de aluno que às vezes tinha vergonha de ir em outro lugar para treinar por N motivos, e aí conseguiu treinar em casa, se adaptou com esse formato. Então é um formato muito legal. O Clube do Pilates ele veio para isso, para se adequar à rotina, né, das mulheres aí que tem casa, marido, filho, trabalho fora e mais 1000 coisas que a gente tem vontade de alcançar aí, dentro de um período de 24 horas, que é o que nós todas temos, mas que você consiga tirar aí de 30 a 40 minutos do seu dia para que você consiga treinar. Então é movimentar o corpo para movimentar a vida, né? Para colocar a vida para andar. Isso mesmo, excelente. E como é que as pessoas te encontram na rede social, por e-mail? Você quer deixar aí o seu contato? Na rede social é Richelle Oliveira Físio. E aí eu tô sempre por lá eu falo do grupo, lá eu falo dos atendimentos presenciais, é lá que eu vou tá sempre lá conversando com vocês. Perfeito. Anne, onde as pessoas te encontram?
Na rede social. Então, nas redes sociais eu tô como Anne CG Veloso. Perfeito. Ju. Doutora.Julia Magalhães. E do consultório, né, Marcela Fantaus Reabilitação. Perfeito, né? Michele, a gente queria te dar essa florzinha aqui. Ai, que lindo. Vou combinar com a sua blusa. Se fosse combinada, hein? Que lindo. Te agradecer Obrigada. por ter vindo, por ter aceitado. É tão importante a gente trazer essas informações para as pessoas conhecerem mesmo, desmistificar todas as questões voltadas para alguma atividade. Aí hoje a gente trouxe o Pilates. O quanto cada vez mais tem pessoas buscando uma atividade física, mas ainda somos uma população sedentária. O que é preconizado, né? Uma média de 150 minutos por semana, mesmo fazendo 150 minutos, ainda é considerado um sedentário ativo. Então a gente precisa cuidar, porque o movimento ele previne várias doenças, vários problemas. E nessa vida louca que a gente vive hoje, né? Todo mundo cheio de afazeres, a gente precisa cuidar da gente. Então, eu te agradeço imensamente por tudo, pela troca, pela oportunidade de você estar aqui conosco. E espero te ver breve novamente, a gente trazendo novos conteúdos. E quem, né, quiser seguir a Richelle, conhecer o grupo de Pilates dela, acho que é fundamental. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de conhecer vocês, de estar aqui, foi ótimo. Foi maravilhoso, obrigado mesmo. Eu saí daqui com mais vontade de conhecer mais sobre Pilates. Quem sabe fazer uma aula? Eu nunca fiz uma aula de Pilates. Me despertou muito o interesse, então muito obrigada. Vai gostar. Muito obrigada, foi maravilhoso, muito bom. Com certeza. Obrigada, Richelle, pela oportunidade, pelo carinho e por ser também uma inspiração, né? Para que eu consiga ir alcançar cada vez mais meus objetivos como empreendedora, como fisioterapeuta e pilateira. Ótimo. Muito bem. Gente, muito obrigado. Curte e compartilha esse podcast com várias pessoas. Tem informações riquíssimas. Seguem a gente nas nossas redes sociais e logo, logo vai ser lançado. Um beijo enorme para todos e até breve, gente. Tchau, tchau. Até!